Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Só lembrando, hoje a gente vai ter aqui uma live onde a gente vai falar sobre a tríade da blindagem mental, tá? Só tô esperando aí chegar um pouquinho mais de gente pra gente começar aqui. Opa, tudo bem, Ocimar? Seja muito bem-vindo. Só tô esperando aqui um pouquinho mais de gente pra gente já começar aqui a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Já são 18 horas. Bom, a hora exata que eu prometi pra gente começar a live. Ó, tem um aí. Vamos começar aí, eu e você. Bom, o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre a tríade da blindagem mental. A forma que basicamente ao longo de muitas pesquisas, ao longo de muitos estudos, eu descobri que é a mais poderosa para que a gente possa blindar de fato a nossa mente. Existe uma blindagem que a gente pode fazer na nossa mente. O grande problema é que a gente desconhece exatamente o construto, vamos dizer assim. Eu não vou usar muito jargão, mas enfim, a gente precisa saber aquilo que a gente precisa desenvolver em nós para manter a nossa mente sempre saudável. E existe uma coisa que você precisa desenvolver na sua mente para que você mantenha ela sempre saudável, e essa coisa é a fé. Bom, antes de tudo mais, né, vamos começar falando aqui sobre o problema. Existe um grande problema na nossa sociedade, existe um grande problema hoje que as pessoas, elas basicamente estão enfrentando. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Quem está me ouvindo? O áudio tá bom? Você tá conseguindo ouvir direitinho? Se tiver conseguindo ouvir bem aí, deixa aí nos comentários pra mim, só pra mim saber se o áudio realmente tá bom. Mas, de qualquer modo, existe um problema hoje muito grande na sociedade. Perfeito, Camila. Então tá ótimo. Que é exatamente a forma como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. Muitas vezes a gente está imerso dentro de uma realidade que, logicamente, a gente não consegue em nenhum momento vislumbrar algo novo para as nossas vidas. É aquele momento em que a gente está vivendo, os problemas eles estão rolando, a gente tem um problema aqui, um problema ali e um problema acolá, e a gente fica imerso nesses problemas, a gente fica imerso nessa realidade. Então a gente olha para os lados e não vê nenhum subsídio para que a gente possa elevar o nosso estado de espírito. A gente não enxerga nada que reforce isso, sabe? A gente não enxerga uma possibilidade das coisas darem certo na nossa vida. A gente não enxerga uma possibilidade das coisas começarem a ir bem, indo para uma nova direção, uma direção controversa daquela que nós estamos vivendo. E esse é o problema. Inclusive, é exatamente isso que faz as pessoas experimentarem o desânimo na vida. Muitas vezes as pessoas, quem basicamente sofre com desânimo, muitas vezes se pergunta: por que eu me sinto tão desanimado? Né? Por que desse desânimo terrível que eu não consigo me libertar? E sempre quando eu penso sobre isso, eu fico imaginando qual é o subsídio que você dá para o estado de espírito animado. Porque entenda uma coisa, se você não der algo, se você não der uma nutrição para o estado de espírito animado, ele não vai se formar. E quanto mais eu alimento o estado de espírito desanimado, mais ele se intensifica, mais poderoso ele é e mais controle sobre mim ele exerce. Entende isso?
Esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje. Eu me perco na minha realidade e eu não vislumbro algo muito maior. Uma possibilidade das coisas darem certo, uma possibilidade da minha vida dar certo, uma possibilidade de eu atingir novos objetivos na vida. Então, quando eu desenvolvo uma coisa chamada fé em mim, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou cooperando para o desenvolvimento de estados de espírito animado. E junto com a fé, eu ganho duas coisinhas de brinde: o otimismo e a esperança. Você basicamente já vai entender um pouco mais acerca disso, né? Então, o que basicamente é a fé? O que a fé ela significa para você? Camila, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu acho que é você quem tá aí. O que a fé significa para você? Responde aí para mim nos comentários. Seja lá quem estiver aí, responde aí para mim nos comentários o que a fé significa para você. O que você entende sobre fé? Bom, como não veio comentário nenhum, eu vou responder aqui. A fé, ela é basicamente Paulo, o apóstolo Paulo na Bíblia, vai definir a fé como a certeza das coisas que não se veem. Eu basicamente defino a fé como uma outra coisa muito interessante, que eu percebi há pouco tempo. Eu defino a fé como a transcendência do mundo material. Fé é esperança, crer em algo. Fantástico, Camila. Fantástico. Realmente, muitas pessoas elas assimilam demais a fé como a esperança. E acontece que a fé, ela é quem gera a esperança para a nossa vida. E isso é fantástico, porque é a esperança que vai gerar o ânimo. Então, basicamente, é uma correia, né? Inclusive, é por isso que eu chamei tríade da blindagem da mente, sendo fé, esperança e otimismo. Porque basicamente é isso que vai fazer o seu estado de espírito ficar sempre em alta. Então, voltando aqui, para esclarecer um pouco mais acerca da fé, eu decidi atribuir o significado à fé como a transcendência. A transcendência de basicamente da realidade que nós estamos vivendo nesse exato momento para um novo estágio, para uma nova realidade. Entende? Então, basicamente, existe um plano que esse plano, nós não estamos vivendo ele agora. Ele é simplesmente fruto, ele é simplesmente uma construção da nossa imaginação. Porém, essa construção da nossa imaginação, ela influencia o nosso estado de espírito no presente. E isso resulta a esperança e o ânimo. Então, quando eu projeto a vida ideal, quando eu projeto aquilo que eu gostaria de viver, quando eu projeto na minha imaginação, quando eu falo projeção, é projetar na imaginação. Quando eu projeto as coisas dando certo, eu, por exemplo, construindo uma família linda, né, com os filhos da mesma forma que eu gostaria como eles fossem, quando eu projeto, por exemplo, um relacionamento, um casamento muito melhor, onde ambos se respeitam, aonde eles estão juntos lado a lado construindo os projetos, entende? Aonde eles estão unidos ali, quando basicamente eu projeto as coisas na minha vida, as coisas que eu empreendo na minha vida dando certo, empresas, negócios vingando, eu estou alimentando-me de esperança, eu estou me alimentando de fé. Percebe isso? Essa alimentação de esperança, essa alimentação de fé me faz ter uma experiência no momento presente completamente marcante. Me faz ter uma experiência no momento presente especial, aonde eu experimento o ânimo,
aonde eu sei que tudo que basicamente eu estou fazendo nesse exato momento, eles estão cooperando para a criação de uma grande vida no futuro. Porque entenda uma coisa, isso é muito interessante. Se eu estou imerso nos problemas, nas situações do meu presente, se eu estou envolvido muito com os meus problemas, imerso neles, é só isso que eu consigo contemplar. Entende? A minha mente ela fica cheia somente disso. Não existe algo, não existe um alimento que venha para alimentar o meu ânimo se eu estou imerso dentro dos meus problemas. O alimento que eu consumo imerso nos meus problemas é somente tristeza, é somente decepção, é somente desânimo. E deste modo a minha vida não caminha, a minha vida não ruma, a minha vida não evolui. O meu intuito de trazer essa mensagem é que eu quero que vocês tenham uma nova ótica da vida. Eu quero que vocês criem uma visão da vida otimista, uma visão da vida que motiva, uma visão da vida que te faz sair da estaca zero e, de fato, agir em prol de uma vida muito melhor, que basicamente é a vida que você vai enxergar na sua imaginação. Entende? E a fé é basicamente, a fé na prática é exatamente isso. É quando eu começo a vislumbrar algo que não está na minha realidade, mas que pode vir a fazer parte dela. E isso é a transcendência. Ou seja, eu transcendi a minha realidade material. Eu saí um pouco do meu envolvimento com os meus problemas. Eu não estou falando, isso é muito importante, eu não estou falando de fuga da realidade. Eu não estou falando de fuga da realidade. A fuga da realidade ela é burra. Por quê? Porque a sua realidade vai permanecer lá. A sua realidade ela não muda quando você foge. A sua realidade ela fica pior quando você foge. Por quê? Porque o agente de mudança, o protagonismo, o ator e escritor da própria história saiu de cena. Se o autor e o escritor da própria história saem de cena, bye bye vida nova. Bye bye uma nova realidade. Ou seja, acabou. Se o autor da própria história não escrever a própria história, não se posicionar como um agente, escritor da própria história, ele acabou de fato, declarar que nada de bom em sua vida vai vir a existir. Então, o protagonista, aquele que escreve a própria história, ele precisa estar ativamente lidando com os problemas da realidade. E para que ele tenha ânimo para lidar com os problemas da realidade, ele precisa de fé. Eu acho que essa conversa que a gente já teve aqui já deu para esclarecer para você a importância da fé. Já deu para esclarecer para você que a própria força é um produto da fé. Sem fé eu não tenho força, porque a força é um produto do ânimo. E sem fé eu não tenho ânimo. Então a fé, ela é algo importante. Ela precisa ser desenvolvida. E como a Camila disse, a fé é a certeza de algo. A certeza de uma vida muito melhor mais adiante. E uma das coisas mais importantes que eu nunca deixo de dizer, e eu nunca vou deixar de dizer isso, é a confiança em Deus. Eu acho que uma das coisas que eu mais andei pesquisando é, de fato, a relevância da confiança em Deus. É o poder que a confiança em Deus significa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é um ser que ele pode conceber qualquer coisa na nossa realidade. Deus é um ser que ele pode trazer à existência, ele pode chamar à existência qualquer coisa na nossa realidade. E é por isso que a confiança nele nos traz uma grande esperança. Por quê? Porque eu creio num Deus que é poderoso. E se eu creio num Deus que é poderoso, o que ele pode fazer por mim? Tudo. Entende? Ele pode fazer tudo por mim. Perfeito, Camila. Pura bênção. Por quê? Porque esse é o sentido das coisas. Esse é o sentido das coisas. Quando você confia em Deus, quando você olha para Deus, você não tá mais olhando para esses problemas aqui, ó, sabe? Que tá em torno de você.
Mas você, de uma certa forma, está conectado com algo que é muito maior. Você está conectado com algo que é muito mais poderoso. E isso, de uma certa forma, contribui para um fornecimento, para uma ação dele na tua realidade. A ação de Deus na nossa realidade é que, primeiro, ele faz as coisas cooperarem para o bem. Como a própria palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra coisa, Deus tem uma promessa para você. E isso também é relevante. Sabe por quê? Lá em Jeremias, Deus diz, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. E não é de causar dano, mas sim é planos de prosperidade, é planos de esperança, é planos de bênçãos futuras. Basicamente, a palavra de Deus vai dizer isso lá em Jeremias, não com essas palavras, mas essa é a semântica. Esse é o significado. Então, Deus ele tem basicamente uma promessa por detrás de nós. E é exatamente isso, é exatamente a confiança do ser humano nisso que cria meio que um estado aonde o ser humano ele é realmente capaz de acreditar que coisas novas ainda estão por vir. E então eu tenho a minha fé em pleno funcionamento. Porque muitas pessoas hoje elas estão desanimadas? Porque a fé não está em pleno funcionamento. Ele não tem expectativa de vida. Ele não tem a crença de que o futuro vai ser melhor. Então realmente não tem como. E agora eu quero te ajudar numa coisa importante. Talvez você possa estar se perguntando, Eric, como eu desenvolvo a fé? Será que existem técnicas? Será que existem ferramentas para mim desenvolver a fé? E eu digo para você que existe. Existe. E isso é uma das coisas que eu venho desenvolvendo já ao longo de um tempo, né? Exatamente as ferramentas para o desenvolvimento da fé. E as ferramentas para o desenvolvimento da fé, a primeira delas e a mais importante é a projeção do sonho. Isso é fantástico. Então, qual é a vida que eu gostaria de verdadeiramente ter? Uma vida que me anima, uma vida que ela está repleta de coisas boas e que, lógico, é possível alcançar. Porque eu estou aqui, eu sou o agente modificador da minha própria história. E Deus tem planos de benécias para mim. Então, eu posso conseguir esta vida. Mas se eu não tenho a referência, se eu não tenho a projeção, se eu não tenho o quadro pintado, eu não sei na direção que eu estou seguindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Direção é mais importante que velocidade. Às vezes as coisas estão indo muito lentas, o progresso está sendo muito lento. Mas deixa eu dizer mais uma coisa para você. Progresso, eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra. Progresso, ele pode ser lento, mas ainda é progresso. É muito melhor do que ficar estagnado. Então, o que acontece? Quando eu tenho a visão, quando eu tenho essa projeção, quando eu imagino aquela vida extraordinária, aquela vida que ela é completamente fora do comum, aonde basicamente tudo está ocorrendo perfeitamente bem, entende? Aonde basicamente eu consigo conquistar os meus objetivos, eu já estou basicamente num estágio de vida muito mais farto, muito mais abundante. Quando eu consigo vislumbrar isso, eu consigo sair dessa escassez que eu vivo hoje. Eu consigo, de uma certa forma, tirar a minha mente dessa escassez que eu vivo hoje, das coisas ruins que eu vivo hoje, e eu agora coloco a minha mente, eu transcendo a minha realidade e eu coloco a minha mente exatamente num estágio muito mais elevado. Isso faz uma diferença muito grande para você. E isso é a projeção do sonho. É quando eu de fato sonho. É quando eu de fato crio na minha imaginação um cenário aonde eu tenho mais possibilidades, aonde remete ao que eu gostaria de viver e não ao que eu estou vivendo de fato. Mas o propósito de Deus
para nossas vidas, precisamos de fé e muito ânimo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E esse, Camila, é o cerne da mensagem de hoje. Esse é o cerne da mensagem de hoje. E olha, ainda tem um pouco mais. Eu basicamente quero exatamente gerar essa compreensão nas pessoas. Porque as pessoas, elas perderam a concepção da fé. Elas perderam a percepção do poder da fé. Elas perderam, inclusive, a experiência da fé. E quando a gente perde isso, não adianta. Você pode fazer qualquer coisa para se animar. Você pode ver vídeos motivacionais. Eric, muitas pessoas têm esse problema, Camila. Assiste uma porrada de vídeo motivacional, mas no outro dia acorda como? Completamente desmotivado, acorda desanimado com a vida, entende? Muitas vezes não quer nem levantar da cama. Não é verdade? As pessoas experienciam isso na realidade. Mas por quê? Porque você não tem substância. Você não tem substância. Se eu não tenho substância, não adianta. É como eu comer um alimento, é como, por exemplo, eu chupar um pirulito antes de jogar um futebol. Cara, esse pirulito não vai me segurar. É um alimento sem substância. Não é verdade? É um exemplo bem... né? Um pouco escroto, mas foi o melhor que eu achei. Mas ele remete exatamente ao que eu quero dizer. Ou seja, eu chupo um pirulito, vou jogar futebol, não, ele não me segura. É uma coisa que não me dá energia para jogar aquela partida de futebol. Mas agora vamos supor que eu pegue um alimento muito mais sustante. Vamos supor que eu como um prato de arroz, né? Ou quer dizer, eu como um prato de feijão, que eu sou um dos caras que eu não como arroz. Mas eu pego um belo prato de feijão, com um bom vegetal, com um bom brócolis, na verdade, com um pedaço bom de carne, proteína animal para dar energia. Quando eu chegar naquele jogo, eu tenho muito mais energia para tocar aquele jogo. Por quê? Porque eu tenho substância. Eu tenho substância. Entende? Ou seja, é algo que de fato tem conteúdo. Não é simplesmente um videozinho motivacional que simplesmente me colocou num estado de espírito que vai se perder quando eu voltar para a realidade. Entende? A fé, ela é algo muito mais edificante, ela é algo muito mais firme. Eu não perco ela quando eu retorno para a realidade. Entende? Ela ainda fica ali, me movendo, me dando ânimo. Não. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que todas as coisas agora estão cooperando para o bem. A minha fé, a minha crença numa vida melhor está firme. É isso que eu vou viver. É exatamente isso que agora eu estou imaginando. É exatamente isso que eu vou viver. Entende? Eu estou muito mais no território da fé do que no território da descrença. Entende? Então, logicamente, isso faz uma diferença muito grande. E depois que eu projeto o meu sonho, depois que eu crio a minha projeção, eu preciso blindar essa projeção. Imagina você projetou uma vida extraordinária. Extraordinária. Aí você inventou de contar a sua vida extraordinária para sua amiga. Nossa, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, eu quero viver aquilo outro. Aí sua amiga olha para você e diz, mas peraí, como você quer viver todas essas coisas? Não tem nada disso, não tem nada que aponte para isso. Né? Olha em torno de você, né? Você muitas vezes está devendo, tá com determinados problemas familiares, tá com determinados problemas no trabalho. Como é que você vai viver um troço desse? E aí você toma aquele balde de água fria, não é verdade? E ó, isso está acontecendo com alguém nesse exato momento. E isso já aconteceu com muitas pessoas ao redor do mundo. É quando as pessoas, elas não conseguem blindar os seus ideais. Sempre que você não conseguir blindar os seus ideais, você basicamente não terá força para nada na sua vida. Por quê? Porque sempre que surge alguém forte, tem sempre um outro querendo minar a tua força. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Entende? Sempre que um ser forte se levanta, tem alguém querendo minar a tua força. E se você não é forte o bastante, para blindar o seu ideal,
você vai ceder àquele indivíduo que de uma certa forma quer minar a tua força. E se você cede a este indivíduo, acabou as tuas chances. Porque não tem sonho que ele basicamente é realizado a partir do momento que a fé de que ele um dia vai se tornar real morra. Não existe um sonho que é realizado se a fé morre. A fé é o combustível da qual o sonho se alimenta. E a partir do momento que eu deixo alguém me retirar essa base que dá substância, que dá alimento para esse sonho, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando o sonho morrer lentamente. Ele pode até morrer do dia para a noite. Inclusive, se a força de convicção que você perder nesse sonho for muito grande, ele vai morrer no instante. Então eu preciso blindar o meu sonho para que o meu ânimo não seja abatido. É como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, proteja o seu ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu blindei o meu ânimo. Eu blindei a minha fé, eu blindei o meu sonho, eu blindei a conclusão da missão para a qual meu pai me enviou. Eu não deixei ninguém me abater, eu não deixei ninguém dizer que eu não era capaz, eu não deixei ninguém dizer, ah não, peraí, abandona, porque é engraçado, né? Tem um determinado momento na história de Cristo, onde o discípulo dele, que agora eu não lembro muito bem quem era, mas disse para ele o seguinte, por que você não abandona tudo isso e não deixa tudo isso, mestre? Porque a gente quer você vivo, né? Porque Jesus já tinha consciência de que ia ser crucificado e basicamente ele já dava determinadas mensagens de que seria crucificado. E aí o discípulo dele fez essa pergunta para ele e ele disse, aparta-te de mim, Satanás. Ou seja, olha que doideira, ele tinha plena convicção de que aquilo era exatamente o que o pai queria dele. E ele precisava blindar aquilo, porque aquilo não era uma missão fácil de ser concluída. Ele ia morrer, né? Não era uma missão fácil de ser concluída. Mas a partir do momento que ele disse para o discípulo, aparta-te de mim, Satanás, ele disse, ei, aqui você não mexe. Isso é um grande ideal. Isso é a vontade do meu pai, é o que mais vale para mim. E é isso que você tem que fazer na sua vida. Alguém veio falar alguma besteira para você, você não vai conseguir montar esse negócio, você não vai conseguir ganhar esse tanto de dinheiro que você quer. Você olha assim e diz, aparta-te daqui, Satanás. Por quê? A blindagem do nosso ideal, a blindagem do nosso sonho, ela inicia quando a gente não deixa as pessoas minarem o sonho. Ela inicia quando a gente não deixa as pessoas basicamente acabarem com os nossos ideais, acabarem com a convicção nos nossos ideais. É exatamente isso que faz a blindagem do sonho. E eu preciso ter isso muito firme comigo, tá? Então vamos lá. Depois da blindagem do sonho, a gente tem a alimentação do sonho. Entenda uma coisa, tudo que não é alimentado na vida, morre. Vou repetir, tudo que não é alimentado na vida, morre. Se você não está alimentando o seu sonho, ele está morrendo aos poucos e naturalmente. Eric, como eu faço isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe como é que a sua mente funciona? A sua mente, ela se alimenta de estímulos, vamos dizer assim. Estímulos, para que você possa entender. A sua mente, ela se alimenta de imagens, ela se alimenta de coisas que você ouve, ela se alimenta de coisas que você vê, ela se alimenta de coisas que você cheira, ela se alimenta de coisas que você sente no seu paladar. A porta dos seus 5 sentidos são exatamente a porta para a sua mente. Se você está ouvindo aqueles conselhos que te desencorajam, você está nutrindo a sua mente com veneno. Se você basicamente está vendo coisas que não são relevantes para a sua vida, você está nutrindo a sua mente com veneno.
Se você tá basicamente o tempo todo ouvindo aquelas músicas que só falam de baboseiras, né? Eu vou pegar os exemplos clássicos que são os funks, né? Quando você tá escutando os funks da vida, novinha desce, rebola essa raba e faz isso e aquilo, você tá enchendo a sua mente de porcaria. Olha a diferença no que há de você ouvir uma música que diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Olha a diferença. O estímulo, o conteúdo que você traz para sua mente é completamente distinto. Você já não mais está imerso nessas baboseiras, nessas músicas que não fazem sentido, que não te trazem um conteúdo, que não financiam recursos internos, que não financiam esperança e nem fé em você. Você sai disso. E de uma certa forma você começa a criar uma mentalidade a partir das músicas que eleva o teu imaginário para um estado de esperança, para um estado de que realmente as coisas são possíveis acontecer, o melhor é possível. Você tá entendendo? Então cuida o que você ouve. Cuida o que você vê. Opa, Lazarina Sobreira, seja muito bem-vinda. João Victor Santana, grande amigo, seja muito bem-vindo, tamo junto. E nessa live, só para quem chegou agora, a gente está falando sobre a tríade da blindagem mental. Então fica aí que sem dúvida você vai aprender coisa muito mais relevante, tá? Aqui nessa live, que certamente você vai levar para sua vida e vai fazer uma grande diferença. Então olha só, eu preciso, depois é importante também vocês assistirem a reprise, tá? Porque já teve muitas coisas conversadas aqui antes de vocês chegarem. Aí vocês vão conectar o que vocês estão ouvindo agora com aquilo que foi dito antes. Vai fazer todo sentido, tá? Talvez possa não fazer sentido agora, mas vai fazer muito sentido depois. Bom, outra coisa. Então, eu preciso cuidar aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto. E é desta forma que eu vou nutrir a minha mente, para que ela de uma certa forma seja capaz de financiar a base da tríade da blindagem mental, que é a fé. É da fé que nascem as outras duas bases, que são o otimismo e a esperança. Quando eu tenho fé, a certeza de que algo melhor está por vir, e quando eu projeto este algo melhor desejado mentalmente na minha imaginação, e eu começo a alimentar a minha mente, eu começo a alimentar esse ideal. A alimentação do ideal é o que vai fazer ele ser tão forte o bastante a ponto de me mover do estado de inércia, a ponto de fato ir na direção da construção desse ideal. E isso é o ânimo. O deslocamento do indivíduo do estado de inércia é o ânimo. O que é o desânimo? É quando exatamente eu fico na inércia. Eu não faço, eu não ando, eu não me movo, eu não me movimento, eu não vou na direção daquilo que de fato eu quero. Mas o que é o ânimo? O ânimo é o impulso, é o lançamento, é a ação na direção daquilo que eu desejo para mim. Eu desejo essa família fantástica, meus filhos me obedecendo, sendo pessoas espetaculares, com uma educação de primeira. É isso que eu desejo o meu marido me amando, nós tendo um excelente relacionamento. Eu enxergo a minha esposa me amando, nós tendo um excelente relacionamento, nós vivendo uma conexão fantástica, a gente juntos, unidos em prol de um objetivo que é construir uma grande família, construir um futuro financeiro muito mais agradável daquele que a gente tem hoje. Mas eu só consigo ter ânimo para produzir esses resultados na minha vida quando eu não abandono a fé. Então, eu preciso alimentar a minha mente de coisas interessantes. Quais as músicas que você está ouvindo? O que elas falam? De sofrimento? A famosa sofrência? O que as músicas que você está ouvindo, ela fala sobre rebolar raba para cima e para baixo, para um lado e para o outro? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que isso alimenta na sua mente? O que isso nutre o seu intelecto? Que esperança isso faz você ter de dias melhores na sua vida? Isso está contribuindo para
uma fomentação de uma força espiritual, né? Ou seja, de uma força de bons estados de espíritos, né? Que os bons estados de espíritos fornecem. Isso está contribuindo para o desenvolvimento desses estados de espíritos que basicamente fomentam a sua força. É por isso que a escolha das músicas que a gente ouve, ela é primordial. Escolha músicas que falam de fé, que falam de esperança, né? Como uma que eu citei aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, né? Tem uma música, inclusive, fantástica, que eu gosto muito, que eu vou recomendar para você, né? Que é a música do Eli Soares, Meu Amanhã. Ouça essa música todos os dias e você vai ver a transformação que causa nos seus estados de espírito. Você vai ver a transformação que causa na sua mente. Você vai ver a transformação que causa na sua mente. Aquilo é fantástico, né? Para você ter ideia, imagina você escutar todo dia isso aqui, ó. É preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Imagina como isso financia os teus estados de espírito. Isso joga você lá pro alto. Tira você daquele estado de desânimo que, acredite, é horrível. E impulsiona você para um estado de possibilidades. Eu creio, as coisas vão acontecer. Imagina o ânimo que isso gera. Imagina o ânimo que isso põe em você. Imagina a força que isso move. É por isso que hoje as pessoas se sentem fracas. Para basicamente encarar a sua realidade. Elas não têm subsídio nenhum. Ficam o tempo todo imerso em circunstâncias e problemas e remoem todos os problemas que aconteceram na sua vida. E então elas ficam completamente infusas na realidade e não vislumbram uma nova possibilidade, uma nova esperança, algo novo, algo que pode ser atingido na vida. Não tem esse vislumbre. Se não tem esse vislumbre, sua mente não tem subsídio para a produção de ânimo. É por isso que você vive desanimado, meu filho. Vídeo motivacional não vai adiantar. Não vai. Pode mudar seus estados de espírito ali no momento, mas depois isso vai embora. Opa, teve gente chegando aqui. Renata, olá querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Irmã de um grande amigo meu. Aparecido Donizete. Opa, seja muito bem-vindo, meu grande amigo. Tamo junto. E bom, o que acontece? Você precisa nutrir a sua mente para que você possa nutrir os seus sonhos. A mente é como o corpo. Se eu como porcaria, só tem porcaria aqui dentro. E com porcaria eu não me movo na vida. Com porcaria eu não faço nada vingar na minha realidade. Com porcaria eu não crio excelentes projetos que vão beneficiar outras pessoas. Com porcaria na minha mente eu não ajudo outras pessoas a mudarem seus padrões de pensamento e por consequente mudar as suas vidas. Se eu não tenho coisas boas, coisas para dar, coisas para transbordar, coisas para de uma certa forma emanar para o mundo, não adianta. Não adianta. Eu vou viver sempre nesse círculo, vicioso de estar infuso nos meus problemas do cotidiano, triste, abatido com tudo isso e não vou vislumbrar nada novo para minha vida e de uma certa forma eu vou ser esmagado pela minha própria realidade. Porque eu não tenho fé. Eu não transcendi a minha realidade. Fé é isso, eu defini a fé como transcendência, para quem chegou depois, eu defini a fé como transcendência da realidade que estou vivendo. Ou seja, é a transcendência que faço quando eu projeto a vida ideal e eu salto do plano aqui, não ignorando a minha realidade, mas de uma certa forma acessando um ideal novo, uma nova esperança, uma visão de uma vida futura que me anima. É isso que eu defini como fé. E, lógico, sempre acompanhado com a plena confiança em Deus. Saudades também, Renata. Sempre acompanhado com a plena confiança em Deus.
lembrando que Ele é o Todo-Poderoso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Ele. Então, isso é importante eu ter sempre em mente. Bom, ó, tem mais uma técnica que eu quero compartilhar com você aqui, que é a quebra do padrão desesperador. Gente, atenção. Atenção, atenção, atenção. Me ouve aqui, por favor. Me ouve aqui, por favor. Isso vai fazer uma diferença grandiosa na tua vida, meu Deus! Isso é um dos princípios mais valiosos existentes na face da Terra. O princípio da quebra do padrão desesperador. Você já notou que muitas vezes na sua vida você tem determinados pensamentos e padrões internos que te levam ao desespero? Você já notou isso? Lógico. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu estou perguntando para que você tenha consciência. Existem certos pensamentos e padrões mentais que nós basicamente temos em nossa vida que gera o desespero. O desespero é a pior coisa que você pode experimentar. Sabe por quê? O desespero vai te levar a cometer as ações mais imbecis na sua vida, as ações mais burras da sua vida. É exatamente o desespero que vai te levar a ter aquelas atitudes aonde você vai perder tudo. Aquelas atitudes aonde tudo vai começar a dar errado a partir daquele momento que você mantém o desespero ocorrendo na sua vida. É exatamente isso que vai acontecer. Muitas pessoas falam sobre autossabotagem, né? Eu já tive muitas perguntas acerca disso. Éric, o que é autossabotagem? Quer saber o que é autossabotagem? É o desespero. Você sente o desespero e então você tem uma ação impensada que te faz fazer uma mega besteira e põe tudo a perder na vida. É simplesmente isso. É quando, por exemplo, uma pessoa... isso eu já vi acontecer, tá? Uma pessoa uma vez foi traída. E ao invés de ela tomar uma reação desesperada, sabe o que ela fez? Vou tirar uns dias para pensar. Só fez isso. Vou tirar uns dias para pensar. Pensou, é lógico que, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada no mundo mais difícil do que perdoar uma traição, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque, mas peraí, foi tão fácil assim? É claro que não foi fácil, minha filha. É claro que não foi fácil e nunca é. Perdoar uma traição é pedreira. Mas, às vezes, pode ser um ponto de inflexão na sua vida. Por quê? Porque a próxima chance pode ser a única chance que o outro precisa para se endireitar. No momento que ele traiu e que ele viu que naquele momento ele tinha muito a perder, que era, no caso, a pessoa que perdoou, ele, ao receber a segunda chance, percebeu a besteira que tinha feito. E aquilo foi exatamente o suficiente para o cara dizer: eu nunca mais vou repetir esse padrão demoníaco na minha vida. Eu nunca mais vou repetir esse padrão monstruoso na minha vida, que autossabota o meu relacionamento, que autossabota o meu casamento. Eu nunca mais vou repetir isso na minha vida. O cara se endireitou. Sabe por quê? Porque recebeu uma segunda chance. Entenda uma coisa, às vezes a segunda chance é a ponte da desgraça para a prosperidade. Às vezes a segunda chance é a ponte do inconsequente para o responsável. Às vezes a segunda chance representa muita coisa. E as pessoas muitas vezes não querem dar a segunda chance. Mas às vezes a segunda chance ela é primordial. Quer ter uma facilidade maior de perdoar as pessoas? Busque dar uma segunda chance. Busque entender, olha, a gente precisa de uma segunda chance. Se o cara vacilar na segunda chance, é porque realmente desperdiçou tudo que ele tinha e o cara realmente não está interessado em mudar, lembrando que você não pode mudar pessoas que você não pode mudar ninguém. Essa é a verdade, você não pode mudar ninguém, tudo que você pode fazer é influenciar a mudança. A mudança é uma coisa que sempre, a mudança de outras pessoas é uma coisa que sempre foge do teu controle, minha filha.
Sempre foge do teu controle. Então, se você tentar controlar isso, eu vou te avisar aqui agora que a frustração não acerta. Grande Tiagão, meu grande amigo. Grande Tiagão. Seja muito bem-vindo. Outro campeão você. Tamo junto. O perdão liberta, sem dúvida, Renato, o perdão é libertador. Entenda que uma das maiores lições de Cristo na face da terra foi o perdão. É lógico que é um ato difícil, mas deixa eu dizer outra coisa pra você. Tudo que vale a pena na sua vida é difícil. Tudo que vale a pena na sua vida é difícil. Montar um negócio que realmente ajuda as pessoas, muda vidas, é difícil. Ser uma pessoa melhor todos os dias para tratar outras pessoas melhor é difícil. Fazer coisas extraordinárias e diferentes que impressionem as pessoas é difícil. Ser um profissional melhor em qualquer área de atuação que você atua é difícil. Ué, tudo que é bom na vida é difícil. Tudo que é bom na vida é difícil. Sem trabalho você não consegue nada que preste, meu amigo. Sem trabalho você não consegue nada que preste. Tudo na vida é difícil. E o que eu preciso? O que eu preciso? Eu preciso fazer as coisas difíceis. É muito legal a gente chegar, projetar uma vida ideal, projetar um sonho, projetar uma nova esperança, projetar algo novo. Mas não fazer as coisas difíceis. Não perdoar quando tem que perdoar. Não ser melhor quando tem que ser melhor, ou não buscar ser melhor quando precisa ser melhor, porque às vezes a gente tem que buscar, na verdade a gente sempre tem que estar correndo atrás da melhoria, tá? A melhoria ela é sempre uma cenoura aonde a gente corre atrás e alguém puxa. A gente corre atrás e alguém puxa. Porque a melhoria ela é eterna. Você vai viver nesse ciclo de melhoria, né? O que eu basicamente chamo de caminho da maestria. Isso é importante também. Gente, eu vou ser sincero com vocês, vocês estão tendo um curso aqui. Vocês estão tendo um curso aqui. Pelo amor de Deus. O caminho da maestria é quando eu estou caminhando num trajeto e eu entendo que esse trajeto ele não vai ser fácil, ele é pedregoso, ele é cheio de muralhas, mas que cada muralha que eu quebro é uma elevação de nível. Cada muralha que eu quebro é uma elevação de nível. Não é verdade que às vezes eu quero coisas espetaculares na minha vida, eu quero alcançar grandes objetivos, mas aonde estão esses objetivos? Estão à medida que você evolui os níveis. À medida que você evolui os níveis, você é capaz de lidar com níveis cada vez mais elevados. E essa capacidade é exatamente o que te leva mais além. Sempre para ir além, eu preciso enfrentar uma situação que desenvolva uma faculdade em mim, uma competência em mim, para que eu, de uma certa forma, possa avançar, romper, ir para um próximo nível. Gente, pelo amor de Deus, o que seria de Jesus se ele não tivesse passado 40 dias e 40 noites em jejum no deserto? Ele não seria nada. Deixa eu dizer pra você, ele não seria nada. Ele, Jesus Cristo, não faria metade das coisas que fez se ele não tivesse tido aquela experiência de 40 dias e 40 noites morrendo de fome, bebendo só água no deserto. Ele não seria capaz de nada. Ali ele deu uma aula pro diabo. Ali ele deu uma aula pro diabo. Só adorarás somente o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Entende? Para com essas besteiras, eu não vou cair em nada das coisas que você propõe, das coisas que você sugere. Peraí, imagina alguém morto de fome, chega alguém e diz pra você, ei meu amigo, ó, você pode acabar com essa necessidade agora. É sério. Você pode acabar com essa necessidade agora. É só você dizer pro teu Deus, para que ele transforme essas pedras em pães. Você acaba com isso agora! A fome vai embora! A fome vai embora! O que ele fez? O que ele fez? Ei, amigo, não só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. Então olha que louco, imagina um cara morrendo de fome,
ter a capacidade de lidar com aquela situação desta forma. Meu, isso é incrível. Isso é incrível. Mas era uma pedra no caminho de Cristo. O deserto era uma muralha no caminho de Cristo. E depois que ele rompeu a muralha, o que aconteceu? Ele se tornou muito melhor do que ele era antes. Ele aumentou seu nível. Ele aumentou seu nível. Aquele equilíbrio emocional que você vê Jesus tendo para dar respostas tão inteligentes, quando todo mundo queria, agora eu vou pegar ele. Agora eu vou pegar ele. Agora eu vou pegar ele. Jesus, olha só. Essa moça aqui, ela é adúltera. Essa moça aqui, ela é adúltera. E aí, o que você vai fazer, meu amigo? A lei que basicamente governa aqui o Estado de Israel, diz o seguinte: a gente tem que apedrejar toda mulher adúltera. O que você vai fazer? Jesus para. Quer saber? Eu vou escrever na areia. Escreveu na areia. Nem olhou para a cara do indivíduo. Só pensou. Agora ele vai receber uma paulada. Ele vai receber uma paulada legal, agora federal. Ei, meu amigo. Vem cá. Faz o seguinte aí, ó, você estuda aí, ó. Quem não tem... gente, deu uma pausada aqui, mas já voltou, tá? Continue aí que tá muito bom. Meu amigo, quem não tem pecado, que atirem a primeira pedra. E é engraçado, né? Porque quando a mulher, quando todo mundo vai embora, larga as pedras, deixa as pedras e vai embora, né? O que acontece? Jesus olha para a mulher e diz: ei, tem alguém aqui querendo atirar pedra em você? Aí a mulher: não, mestre, foram todos embora. Jesus: pois é, saiba que eu não te condeno. Vá e não peques mais. Cara, isso chega a me arrepiar, porque isso é lindo. Não existe nada igual no mundo. Você pode pegar histórias de Buda, você pode pegar histórias indianas do Bhagavad Gita, você pode pegar histórias de qualquer outra religião existente na face da Terra. Não existe nada como o cristianismo. Nada. Absolutamente nada. Não existe. Eu peguei muitas coisas dessas religiões para entender um pouco mais sobre os outros líderes espirituais, os outros mestres. Buda era fantástico. Eu assumo, Buda era fantástico. As histórias do Bhagavad Gita também são muito legais, as crônicas indianas, né? Mas nada se compara. Nada se compara a Cristo. Nada se compara a Cristo, é uma coisa incrível, uma coisa insana, é uma coisa fora do comum. É uma coisa que, cara, faz você chorar ali, faz você se derreter. É uma coisa que você se pergunta: meu Deus, como pode? Como pode? Quantos não iam partir para cima das pessoas? Seus malucos, vocês vão jogar pedra na mulher, vocês são loucos. Iam reagir de uma forma completamente desordenada, emocionalmente fraca. Jesus, só com apenas uma única frase, faz todo mundo bota todo mundo para correr. Não tem como. Não tem como. Isso é fantástico. E eu quero que você entenda isso, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Isso vai fazer diferença na sua vida. Quando Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sabe o que ele está dizendo? Tá na hora de você se transformar. Tá na hora de você se transformar, ser uma pessoa diferente. Tá na hora de você se desenvolver. Por quê? O desenvolvimento está na imitação do mestre. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, vamos imitar aquilo que é perfeito. Vamos imitar aquilo que é agradável. E como resultado, que eu tenho? Uma personalidade bem edificada. Uma personalidade bem construída. É exatamente isso que Paulo dizia. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, vamos desenvolver uma personalidade muito mais elevada. É difícil, mas é claro que é. Desde quando imitar a perfeição é fácil? Mas
Mas pense nos ganhos que você vai ter na sua vida. Pensa aí. Pensa nos ganhos que você vai ter na sua vida. Pensa. Pensa que sempre quando alguém vier te desafiar, você tem uma boa resposta para dar para ele. E acabar com tudo aquilo em frações de segundos. Tem frações de segundo. Pensa que diante da sua própria morte, você tá ali, tranquilo. Né? Pôncio Pilatos vai dizer, então você é o rei dos judeus? E ele olha para o Pôncio Pilatos e diz, ué, não é tu que dizes? Cara, quem prestes a morrer teria a capacidade de pensar numa resposta tão inteligente? Né? Ué, não é tu que dizes? Ah, pode ver que Pilatos chega até a desistir. Eu não vou condenar este homem. Porque, sei lá, tem alguma coisa nele que é difícil. Tem uma coisa nele que é diferente. Tem uma coisa nele que, putz, me faz até acreditar que ele tá falando a verdade. É uma coisa de louco aquilo. Bom, aprenda a quebrar o padrão desesperador na sua vida. É essa mensagem que eu quero deixar aqui para você. Aprenda a quebrar o padrão desesperador na sua vida. Isso é uma técnica poderosíssima da psicologia. E aprenda isso com Cristo. Aprenda isso com Cristo. É exatamente quando o desespero vem, ele te faz fazer coisas desinteligentes. O que Cristo fazia? Ele buscava o mais inteligente a se fazer. Ele pensava. Escrevia na areia, por exemplo. No exemplo que eu dei há pouco tempo, daquele de Maria Madalena, onde todo mundo queria apedrejar a mulher, e ele calmamente deu uma bela, uma brilhante resposta. Quantas vezes isso nos falta? Quando a gente no desespero vai lá e enfia a mão na cara de alguém? Quantas vezes a gente no desespero vai lá e faz uma coisa completamente errada, gasta o dinheiro que não tinha com consumismo, com consumerismo, pega, lança uma palavra de maldição na vida de alguém que precisa de uma bênção, que tá ali só dependente de uma palavra, pelo menos de ânimo, porque na mente dela não tem nada que anime. Mas aí chega alguém com uma palavra de ânimo, aquilo tudo muda. Quantas vezes a gente não ficou assim? Não tinha nada que nos animasse. Absolutamente nada que nos animasse. Mas aí chegou alguém e disse, ei, é possível. Vai lá, vai pra cima. Dá pra fazer. Vamos lá, eu tô contigo. Pô, vamos lá. E você do nada, putz, é verdade, talvez dê realmente. Vamos lá. Você já se animou? Quantas vezes não aconteceu isso? E quantas vezes alguém não precisava disso, mas aí chegou um... Ah, cara, olha, eu acho que isso aí não dá, não. Eu acho que vai dar errado, eu acho que isso não vai dar certo por causa disso. Aí dá mil e um motivos do porquê aquilo não vai dar certo. Aí falar, não vai dar certo por causa disso. Eu acho que, cara, você vai perder seu tempo e tal. Pô, entendo que você tá desesperado, mas faz o seguinte, vai arrumar um emprego. Ao invés de tentar esse negócio aí, eu acho que isso aí não vai rolar. Quantas vezes isso não aconteceu? Isso aconteceu várias vezes, inclusive comigo. Então, e isso acontece com qualquer pessoa que, de uma certa forma, está com a mente numa nova contemplação. Ele está numa mente, num novo plano, um plano onde fomenta a esperança dele. Eu tenho a esperança de fazer coisas grandiosas. Eu tenho a esperança de fazer coisas melhores na minha vida, sabe? Eu tenho essa esperança. Só que, se eu não blindar isso, se eu não tolher aquelas comunicações malditas que me fazem descrer daquilo que eu quero de fato realizar e viver, não tem. Eu vou ser sempre aquele cara com a mente fraca, que desiste de todos os seus desígnios, que desiste de todos os seus desejos, que abandona tudo aquilo que deseja fazer porque o outro disse que não vai dar certo. Dane-se o outro, vê se alguma coisa já deu certo pra ele. Se você for olhar, nada deu certo pra ele até agora, é óbvio que pra você também não vai dar certo. Ora, ele não tem referência nenhuma de que as coisas podem dar certo. Como é que você vai esperar alguém te dar algo que ele mesmo não tem?
Então, meu amigo, muitas coisas você tem que se defender desse negócio todo. Senão, você tá ferrado. Sinto muito te dizer, mas você tá ferrado. E então, é isso. Aprenda a não mais deixar os padrões desesperadores viver. E busque dar um novo sentido sempre para sua fé, para suas ações, para os seus movimentos no mundo. E bom, uma outra coisa que eu quero falar, que na verdade eu já falei, mas vou recapitular aqui. Princípio da nutrição mental. Isso é um princípio que eu venho desenvolvendo há muito tempo com os meus estudos de psicologia e eu quero compartilhar isso com você porque isso faz total sentido na vida. Princípio da nutrição mental. O que é o princípio da nutrição mental? A sua mente, ela se alimenta daquilo que você vê, daquilo que você cheira, daquilo que você sente o gosto, sente o sabor, daquilo que você ouve. E isso são coisas, daquilo que você toca, né? O tato. E isso são coisas primordiais para a sua vida. Os seus olhos é um canal de alimentação. Os seus ouvidos é um canal de alimentação. Se eu estou ouvindo porcaria, se eu estou ouvindo besteira, se eu estou ouvindo coisas que não fomentam a minha fé e a minha esperança, se eu estou ouvindo coisas que não desenvolvem o meu intelecto, se eu estou cheirando coisas que não desenvolvem se eu estou vendo coisas que não desenvolvem o meu intelecto, se eu estou vendo coisas que basicamente não agregam para a minha vida, não alimentam positivamente a minha mente. Ô, meu amigo, como é que você espera de fato ter uma fé e uma esperança acerca da vida? Como é que você espera ter um posicionamento otimista durante a vida à medida que está vivendo? Como você espera ter isso? Você não pode usar recursos que você não dispõe. Não adianta. Então você tem que parar de ouvir rebola rabas, parar de ouvir funks, parar de ouvir esse bando de besteira e começar a ouvir coisas que de fato fomentem a sua realidade, que de fato fomentem a sua fé. Você precisa ouvir boas mensagens, boas músicas que tenham conteúdo formidável. Você precisa ver bons filmes, contemplar boas imagens e cenários que de uma certa forma fazem você crer que uma vida melhor é possível, por exemplo. Se você não tem isso, meu amigo, não tem como você subsidiar coisas boas, entende? E outra coisa que eu quero falar com você, para a gente encerrar a live, eu quero falar sobre o gasto da energia psíquica. Isso é muito importante. Isso é muito importante, também é uma das coisas que eu estou desenvolvendo como ferramentas para ajudar as pessoas a otimizarem o seu dia a dia. O que seria o gasto da energia psíquica? Eu sempre vou gastar energia psíquica ao longo da minha vida. Sempre vou gastar energia psíquica ao longo da minha vida. Energia psíquica é a energia que o cérebro usa para processar os movimentos psicodinâmicos, como seus pensamentos, suas emoções e basicamente aquilo que se transforma no seu comportamento. Tá? Então, você sempre vai estar gastando energia psíquica. Qual é o nosso problema? O nosso problema, meu amigo, é que a gente gasta energia psíquica de forma inútil. A gente fica o tempo todo pensando nas ruminações do nosso passado. Meu Deus, aqueles cenários horríveis que aconteceram no meu passado, aqueles xingamentos, aquelas ofensas que eu não consegui ressignificar até hoje, aquelas pessoas que me humilharam. Eu retorno nesses eventos e eu começo a ruminar. É que nem a vaca pastando. O que acontece com a vaca pastando? A vaca pastando, ela pega o capim, ela come o capim, ela engole o capim e mais tarde, este mesmo capim que foi engolido volta de novo para a boca da vaca, para que ela continue mastigando, engula de novo e depois, mais tarde, esse capim retorna novamente para a boca da vaca, ela mastiga mais um pouco até que uma hora ele é engolido totalmente e não volta mais. O
O que é isso? Ruminação. Isso é a ruminação que a vaca faz com o alimento. É o que você faz com o seu pensamento. Imagina o quanto isso drena a tua energia. Imagina, às vezes você se levanta cansado, não sabe por quê. Por que você se levanta cansado? Porque está gastando energia psíquica inutilmente. Lembrando que a energia psíquica ela é proveniente da energia corporal. Então, se eu fico gastando ela inutilmente, eu acordo cansado mesmo. Por quê? Porque a energia corporal que eu gastei com base no gasto idiota que eu tive com a minha energia psíquica. Então, eu preciso, de uma certa forma, eliminar esses padrões. E, de uma certa forma, gastar a minha energia psíquica com mais aproveitamento. E tem um problema. O cérebro é um economizador. Ele sempre vai te fazer procrastinar. Fantástico, Thiago. Fantástico. Pô, muito legal tu lembrar isso, porque isso é uma das grandes verdades. O cérebro é um dos maiores economizadores de energia. Mas sabe o que acontece? Quando a gente gasta energia psíquica em demasia, ele basicamente não meio que entra nesse padrão, entende? Porque você está forçando o uso da energia psíquica, entende? Então ele basicamente já não entra nesse padrão, ele sai desse padrão de economizar energia, porque tem vezes que o cérebro entra no padrão de economizar energia, né? E é realmente quando a gente se sente mais lento, quando a gente se sente com uma incapacidade maior de processar determinadas informações, é o cérebro economizando energia. Quando a gente procrastina, quando você mesmo disse aqui, é exatamente quando o cérebro ele tende a entrar nesse padrão. Mas quando a gente está gastando muita energia inutilmente, a gente está pondo o cérebro num fluxo de desgaste. E é um desgaste que ele gera malefícios em todos os níveis. Nossa, eu poderia aqui explicar muitas coisas acerca disso. Gente, quem aqui quer que eu entre mais nesse assunto? Quem tiver aí na live, tá? E quiser que eu entre mais a fundo nesse assunto, eu posso entrar mais a fundo nesse assunto, porque esse assunto simplesmente muda a vida, cara. Esse assunto muda a vida, isso aqui é muito importante, tá? Porque quando eu tô com o meu cérebro gastando energia numa velocidade muito grande e de maneira inútil, eu não só estou produzindo pensamentos negativos em larga escala e minando meus estados de espírito. Eu tô travando muito. O que seria esse travamento, Tiagão? Só para mim entender, tá travando aqui a live? Seria isso? Só para mim entender direitinho, detalhe um pouquinho mais para mim aí o que você quis dizer aqui. Não sei se está travando o vídeo, pode ser que esteja travando, aí a fala esteja um pouco ruim. Eu não sei o que está acontecendo aí. Mas, de qualquer modo, continuando aqui, quando isso acontece, esse gasto de energia, eu também estou populando a minha memória com determinados conceitos que não fomentam bons estados de espírito. Olha só que louco! Isso aqui é muito importante, porque a minha memória, ela é uma unidade do meu cérebro que ela precisa ser cuidada. À medida que tá travando, a live tá dando umas travadas. Entendi. Confesso que, na verdade, nem tem como resolver isso aqui. Ah, entendi, Camila. Poxa, caramba. Deixa eu... realmente, aqui nem tem como eu solucionar isso. Puxa vida, cara. Mas tá muito ruim, tá incompreensível, gente. Tá incompreensível o que eu tô falando? Vocês estão conseguindo entender tudo que foi dito aqui? Responde para mim se vocês estão conseguindo entender tudo que está sendo dito aqui. Bom, pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou seguir a gravação e depois vocês pegam a reprise, tá? Na reprise vai estar fluida, não vai ficar tão lento, mas realmente
né, fica um pouco difícil de resolver isso. Mas qualquer coisa me deixem saber aí, tá? Como vocês estão experienciando a live. Ah, perfeito! Nossa, não sabe o quanto isso aliviou! Não sabe o quanto isso me aliviou. Eu achei que vocês não estavam entendendo nada. Imagina, né? Vocês não estão entendendo nada. Fica complicado, todo esse trabalho vai por água abaixo. Mas enfim, que legal que tu tá entendendo aí, Camila. Tu também, Tiagão, tá conseguindo compreender? Se tiver, comenta aí pra mim ficar sabendo. Bom, então, o que acontece? Quando eu estou, de uma certa forma, fazendo uma ruminação, ou seja, quando eu estou trazendo o meu passado para o meu presente, isso é a ruminação. E quando eu estou também me preocupando, ou seja, trazendo o futuro para o meu presente, o que eu estou fazendo? Eu estou prejudicando os meus estados emocionais de uma forma inútil. Eu estou gastando a minha energia psíquica para produzir certos pensamentos que não são úteis para a promoção de bons estados de espírito. Isso é o que eu chamei de gasto de energia psíquica inútil. Por quê? Eu estou fazendo com que a minha energia psíquica não produza frutos para os meus estados de espírito. Agora, sempre que eu estou, de uma certa forma, produzindo pensamentos acerca do meu futuro, produzindo pensamentos acerca de um futuro esperançoso, de algo bom que vai acontecer na minha vida, que eu creio que vai acontecer, embora nada na minha realidade aponte que aquilo de fato tende a ocorrer, sempre quando eu estou nesse tipo de estado de espírito, eu estou gastando energia emocional, energia psíquica útil. A energia psíquica útil é o que eu tenho que buscar realizar no meu dia a dia para produzir vários construtos psicológicos como fé, esperança, otimismo, força, resiliência, determinação, persistência. Tudo isso, todos esses construtos que a gente possa imaginar psicológicos aqui, eles são frutos de um gasto de energia psíquica útil. Então, eles não são produzidos quando eu fico ruminando o meu passado. Isso é inútil. Eles não são produzidos quando eu fico projetando negativamente o meu futuro com uma série de preocupações e medos. Isso é inútil. Mas agora, quando eu utilmente começo a me concentrar em coisas boas que eu vou alcançar no meu futuro, quando eu utilmente começo a, de uma certa forma, vislumbrar um cenário mais agradável para a minha vida, é aí que eu estou basicamente fazendo a diferença nos meus estados de espírito. Eu preciso gastar tempo com isso. Eu preciso gastar tempo com isso. Se eu não gasto tempo com isso, se eu não gasto tempo produzindo na minha imaginação essas coisas boas, se eu não gasto tempo buscando assistir vídeos construtivos, se eu não gasto tempo criticando aqueles pensamentos ruins que encenam na minha mente, dizendo, ei, vão tudo embora, aparta-te de mim, Satanás, eu vou conseguir de fato vencer todos os obstáculos da minha vida, eu vou romper, eu vou chegar em lugares que eu nunca cheguei antes, eu vou para cima, eu vou dar certo. Isso é preciso. Isso é preciso. Senão, meu amigo, sabe o que você vai estar fazendo com a sua energia psíquica? Você vai estar pegando ela e jogando ela na lata do lixo. E sabe o que isso vai fazer por você? Vai te manter desanimado, desesperançado, incapaz de ser o agente modificador da sua realidade, um vitimista, um conformista, incapaz de avançar e assumir responsabilidade. É isso que vai acontecer. Vocês entenderam, gente? Tem perguntas? Tô louco para pegar perguntas. Vocês não sabem. Tô louco para pegar uma pergunta. Se vocês tiverem perguntas, enviem perguntas aqui para mim, que nos comentários, que eu vou responder elas para vocês. Primeiro também quero agradecer a todos vocês por estarem aqui nessa live, por estarem aí ouvindo toda essa mensagem. Eu quero dizer para vocês que o meu objetivo aqui é contribuir o máximo que puder
para a vida de vocês. E eu passo 24 horas por dia estudando, não é à toa. Né? 24 horas por dia, lógico que é um exagero. É bem menos. Mas, de uma certa forma, eu passo muito tempo fazendo pesquisas e buscando conhecimento para estar trazendo aqui o melhor para vocês, para que vocês possam utilizar isso em prol de suas próprias vidas e otimizar as suas vidas aí da melhor forma. Tá bom? Gente, então eu vou fazer o seguinte, tá? Já tá muito longa essa live, eu vou encerrar, tá? E na próxima quarta-feira aí a gente tem mais, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Não importa quantos tem aqui, podem ser 1, pode ser 2, vocês vão ter um show mesmo assim, tá? Não me importo com o número de pessoas que basicamente está na live, entende? O importante mesmo é que quem está aqui saia daqui com uma compreensão muito melhor de si e da vida e uma compreensão muito maior do que a compreensão que veio parar aqui. Entende? Então, se você chegou aqui com uma compreensão de si e da vida pequena, certamente você vai sair daqui com uma compreensão de si, da vida muito mais grandiosa, tá? E esse é o meu objetivo. Muito obrigado por vocês estarem aqui e estamos juntos sempre, tá bom? Até a próxima live.